Então Marrocos e Espanha chegaram para essa partida da seguinte maneira: Marrocos fez uma boa fase de grupos, né? Só que a gente não sabia exatamente qual seria o potencial dela na hora de enfrentar uma grande seleção no mata-mata. Enquanto a Espanha começou a Copa daquele jeito, né, 7 a 0 na Costa Rica, só que acho que talvez tenha gastado todo o futebol lá, né? E começou a faltar cada vez mais. Contra a Alemanha faz um jogo interessante, mas poderia ter perdido, depois perdeu pro Japão na última rodada e agora, né, deu no que deu. Então a Espanha foi, literalmente começou no topo do mundo e foi assim, né, morro abaixo nessa Copa do Mundo aí. Mas de qualquer maneira o que a gente viu foi o Marrocos entrando em campo com a base que vem sempre jogando, mas com aquele Amalá ganhando a vaga. E o legal também de uma seleção pequena ou menor, né, e avançando na Copa do Mundo é que tu passa a conhecer os jogadores todos. Então hoje quando o Marrocos entrou em campo eu sabia já os 11 titulares, né, eu conhecia já os 11 titulares. Às vezes, meu Deus, às vezes não tanto, com tanto detalhe, mas já sabia, por exemplo, que esse Ounahi aqui, ó, que talvez seja um dos mais desconhecidos pro público em geral, né, ou pelo menos era pra mim. Bom jogador também, joga muita bola, né? O Buffal, cara, o Buffal jogou um absurdo hoje. Então é bem legal ir conhecendo. E na parte da seleção espanhola, eles tiveram aí, cara, acho que foram 5 ou 6 mudanças em relação ao time que perdeu do Japão, né? O Luiz Henrique botou o Alba em campo, o Laporte botou o Marcos Llorente na lateral direita e trocou o trio de ataque para entrar com Olmo, Asensio e Ferran Torres. E o que a gente viu, né, foi que o Gavi entrou em campo com 18 anos e 123 dias, se tornando o jogador mais jovem a ser titular no mata-mata de Copa desde Pelé na final de 58. É muito louco que praticamente sempre que tem um recorde relacionado a algum jovem, a comparação é com o Pelé, né? É tudo, não, o cara que fez mais gols desde o Pelé. Ah, o cara que entrou em campo mais cedo, desde o Pelé. Aquela Copa de 58 com o Pelé com 17 anos é um negócio... Eu acho que, olha, vai talvez demorar uns 150 anos pra alguém conseguir superar o que ele fez, né? De qualquer maneira, o primeiro tempo aqui, cara, eu queria perguntar pro Yuri o que ele achou, porque, assim, na minha visão foi mais ou menos o seguinte: a Espanha tinha posse de bola e Marrocos tinha um sistema defensivo bem encaixado. Só que no primeiro tempo eles conseguiram várias vezes descer pro campo de ataque e gerar perigo, né? Eles tiveram algumas chances aí e tal, conseguiram fazer uns cruzamentos. Inclusive o Buffal aqui, por exemplo, começou o primeiro tempo muito bem, driblando. Cara, o tanto que ele driblou no primeiro tempo foi sacanagem. Ele botou... Esse drible no Llorente, essa foto que vocês estão vendo aqui, ó, o Buffal driblou o Llorente sem tocar na bola, né? Não foi nem um drible, então, foi uma finta. Quando tu não toca na bola é finta, né? Ele só bota o pé pra um lado, bota pro outro, o Llorente vai seco, cara, vai seco. Foi lindo aqui. E no final das contas, se tivesse que ter um vencedor no primeiro tempo, que acabou 0 a 0, teria que ser Marrocos, porque a Espanha criou basicamente uma chance só, que foi o lançamento do Alba pro Asensio, e o Asensio perdeu o gol. Teria que ter feito aquele gol. Se faz aquele gol, era capaz da Espanha ter vencido por 1 a 0, né? Mas foi a principal chance da Espanha no jogo inteiro, praticamente. E aí, cara, o segundo tempo é pior, porque a Espanha melhora um pouquinho na questão de conseguir inibir a seleção do Marrocos, né? E o Marrocos, ele pega e dobra a aposta na retranca. Os caras começam a fazer as duas linhas, que já estavam bem compactadas, né? Uma com 4 jogadores atrás, outra com 5 no meio, muito pertinho uma da outra, deixando ali basicamente 9 jogadores, bloqueando todo o jogo da Espanha, que é um jogo de posse de bola. Então quando tem 9 caras em 2 paredes ali, é muito difícil pra tu conseguir criar, né? E a Espanha faltando um cara que pudesse fazer algo diferente, uma jogada individual, um drible, alguém que chutasse de fora da área pra fazer um golaço de fora da área, ou de repente até um pivôzão que conseguisse segurar uma bola pra fazer uma assistência. Não tava tendo nada da Espanha nesse sentido, né? E Marrocos confortável até, com a linha defensiva bem compactada, muito na retranca. E o jogo acabou assim, Marrocos no segundo tempo praticamente não conseguiu criar nada, mas tampouco fez a Espanha, até que teve um lance no último segundo de jogo que o Sarabia mandou na trave, né? Ele poderia ter feito o gol da classificação. E aí, cara, vai pra prorrogação também pouco acontece, né? A prorrogação é mais ou menos o mesmo estilo do segundo tempo aqui dessa partida, né? Marrocos na retranca, a Espanha toca e não faz nada. E aí foi pros pênaltis e brilhou a estrela do goleirão Bono, né? O Bono catou duas. A Espanha bateu pênaltis, talvez pior do que o Japão, né? Dá um debate bom, hein? Quem bateu pênaltis pior, o Japão, né? Ou a Espanha aí, que foram cobranças tenebrosas. E acabou então, cara, 0 a 0 no tempo normal. Nas penalidades, 3 a 0 pro Marrocos. Marrocos classificado para as quartas de final pela primeira vez na história. E a gente teve aí a Espanha eliminada nas oitavas de final, mais uma vez repetindo o problema que tem assolado a seleção espanhola, que é essa posse de bola ineficiente, né? O que tu achou, Yuri? Sobre o jogo, cara, eu vou logo ser o cara chato aqui, o tiozão do churrasco que só quer ver bagaceiro nas partidas, porque eu achei mais um jogo, assim, horroroso, cara. Pior do que Japão e Croácia, né? Porque Japão e Croácia pelo menos teve gol.
Eu acho que o primeiro tempo e o segundo tempo são muito parecidos, né? E também a prorrogação. Acaba que o grande diferencial, né, é que no primeiro tempo os jogadores bons de Marrocos ainda estavam frescos. Então o Hakimi conseguia descer mais, o Ziyech conseguia descer mais, o Boufal, o Mazraoui, e essa galera ainda estava com energia nas pernas para correr e conseguir contra-atacar. Mas a parte da Espanha, cara, sinceramente, um futebolzinho pra lá de monótono. Eu não acho que nem é questão de desempenho, tá? Porque a Espanha joga a Espanha joga isso aí, cara. A Espanha joga isso aí contra Marrocos, a Espanha joga isso aí contra a Costa Rica, que ela meteu 7, contra a Espanha, seja lá contra quem for. E por que eu digo que é um futebol monótono? Porque eles têm o plano de jogo deles, eles têm a estratégia deles, que eles executam muito bem. Mas a Espanha não tem repertório. Eu acho que essa é a palavra correta Boa. para ser dita aqui. A Espanha ela não tem uma carta na manga, ela não tem um plano B. Então, quando a Espanha vai para campo, e isso não é de hoje, tá? Porque a Espanha caiu em 2018 com o mesmo cenário. Inclusive, eu vou até trazer esse jogo já já, a eliminação 2018, que é praticamente igual a essa. A Espanha ela entra para o jogo, ela vê que não vai ter condições de furar um bloqueio com aquele estilo de jogo dela, com um toque de bola, com os passes, com girar o jogo para um lado e para o outro, e ela simplesmente não muda o que ela faz. O Luiz Henrique ele faz as trocas, ele tira um jogador pelo outro, ele faz as substituições e os caras que entram fazem exatamente a mesma coisa que os caras que estavam em campo. Os caras não fazem algo de diferente, eles não tentam um passe diferente, eles não tentam uma jogada individual, eles não tentam uma movimentação para confundir a defesa. Então, o que eu vi hoje foram 120 minutos da Espanha exemplificando o que é loucura. Mas o que é loucura, Yuri? Loucura é você fazer a mesma coisa de repetidas vezes e esperar um resultado diferente. E foi isso que a Espanha fez. O que a Espanha fez hoje foi loucura, só que não no bom sentido, no péssimo sentido. Porque eles passaram 120 minutos de futebol tentando fazer a mesma coisa, esperando um resultado diferente. O resultado não vinha e eles não mudavam de ideia. Tava claro. Eu acho que papo de, sei lá, 60 minutos de jogo, todo mundo que estava assistindo a partida já sabia que ia terminar 0 a 0 e já sabia que na prorrogação também ia terminar 0 a 0 porque nem o Marrocos estava mudando a sua estratégia, né? Eles tinham um plano de jogo que, sinceramente, eu acho pode até ser, mas é tedioso, mas não é divertido de ver, mas é correto. A seleção do Marrocos tem que fazer isso aí mesmo, né? Eles sabem das limitações dele. E assim, a forma como o Marrocos defendeu foi simplesmente perfeita, né? Todos os jogadores estavam muito comprometidos, a parte tática estava em ordem, né? Tava simplesmente... Sei lá, cara, acho que para qualquer seleção dessa Copa do Mundo seria difícil furar essa defesa do Marrocos. E quanto à Espanha, cara, simplesmente decepcionante. Eu elogiei a Espanha. Eu disse que eles tinham alguns jogadores interessantes, como o Gavi, como o Pedro, como o Dani Olmo. Eu esperava mais deles, né? Eu, inclusive, apostei que eles iriam passar hoje, mas simplesmente decepcionante. Vale lembrar que em 2018 foi uma derrota da Espanha para a Rússia, né? Eu vou até recuperar um tweet, cara. Vê se esse tweet aqui se mudar a data, poderia ser um tweet de hoje. Olha só que interessante isso aqui. 1º de julho de 2018, tweet do Eurofute. A Espanha teve uns 150% de posse de bola, mas foi impressionante a falta de verticalidade lá na frente. Passava de um lado pro outro, do outro pro um, mas nada criava. Não foi suficiente e está eliminada. Se troca a data, eu poderia ter reciclado esse tweet aqui e usado mesmo pra hoje. Porque foi realmente o roteiro exatamente igual, né, cara? E é um negócio... É curioso porque... tipo assim, eu entendo, é uma questão que a gente vai entrar que talvez seja um pouco mais profunda, né? Mas eu entendo a questão de, assim, você ter uma filosofia de jogo, você ter um DNA, né? Tem clubes que tem isso, a gente pode sempre estar Ajax e Barcelona, talvez os que tem mais... de forma mais profunda, né? Tem seleções que tem isso, né? Todo mundo conhece o Brasil como uma seleção que joga bonito, que joga pra frente, no mundo inteiro. E a Espanha, depois da seleção do Tic-Tac, que venceu 2 Eurocopas e uma Copa do Mundo, ela que não era uma seleção assim, tá? A Espanha, antes, a gente chegou a falar em vídeo no canal Eurofute, era uma seleção aguerrida, era uma seleção mais conhecida pela luta dentro de campo, e se tornou uma seleção, depois daqueles títulos, conhecido pela técnica e pela posse de bola. O famoso Tic-Tac conquistou o mundo. Só que o Tic-Tac teve uma queda, teve um declínio. Depois que a Espanha ganha a Eurocopa de 2012, ela cai na Copa do Mundo de 2014, e o tic-taquismo é questionado tanto na seleção espanhola, quanto nos maus momentos do Barcelona, e até
no Bayern de Munique e no Manchester City do Pep Guardiola. Tanto é que o Guardiola, o Yuri é muito mais especialista do que eu, pode falar mais sobre isso, né? Mas o Guardiola mudou esse tic-taquismo do toque pro lado, toque pro lado, toque pro lado, pra ser um tic-tac mais vertical, digamos assim, né? Com muitas vezes a bola mais em profundidade. Então, cara, a questão é que a Espanha... É chocante que ela venceu apenas 3 jogos de Copa desde o título mundial em 2010. E venceu contra 3 seleções em teoria bem mais fracas, Austrália, Irã e Costa Rica, né? E foram eliminados por 2 Copas consecutivas, jogando basicamente da mesma maneira, cara. Então, assim, como que tu faz, Yuri, pra adaptar? Assim, não abrir mão de algo que tornou tua seleção histórica, de algo que virou o teu DNA, mas adaptar o futebol moderno, porque assim, já faz uns 6 ou 7 anos que as pessoas sabem neutralizar o tic-tac, cara. Não é hoje. Não foi o Marrocos que aprendeu. Hoje o cara tirou assim, abriu lá a cabeça dele e falou, não, vou criar uma tática e assim, milagrosa que vai parar o tic-tac. Não, o tic-tac nesses moldes que a Espanha jogou hoje, já tem anos que não é mais eficiente como foi naquele ciclo vitorioso de Xavi, Iniesta e companhia, né? Então, como é que faz, cara, para os caras conseguirem se atualizar um pouquinho? E quanto à questão do futebol espanhol, né? Eu cheguei a postar isso no meu Twitter, que eles precisam mudar, eles precisam se reinventar. Eu não estou dizendo que é uma questão de abandonar o que eles fazem, tá? Eu não acho que a Espanha precisa deixar de querer jogar com a bola, de querer ter esse protagonismo com a bola, de querer trocar muitos passes e etc e tal. Eu só acho que eles precisam de mais ferramentas. A Espanha é uma seleção super, hiper, ultra, mega previsível, cara. Você sabe o que eles vão fazer. E eles ficam repetindo isso. Então, eles tocam, aí vai tentar entrar pelo um lado do campo. Não dá certo, eles tocam e vai tentar entrar pelo outro. Não dá certo, eles repetem o processo. E fica nisso. E não acontece nada de diferente. O Dani Olmo não tenta algo de diferente. O Ferran Torres não tenta. O Gavi não tenta. O Pedri não tenta. Aí você substitui esses caras, quem entra também não tenta. Então eles ficam naquela de não... Temos nossas convicções, temos nossas ideias de jogo, somos aguerridos, não vamos mudar. Se for para cair, vamos cair abraçados com os nossos ideais e vamos continuar caindo. Porque não é isso que vence o jogo, cara. Imagina se fosse, vamos trazer pro nosso quintal, tá? Se fosse a seleção brasileira, chega lá na Copa do Mundo, o Tite fala, não, o DNA do futebol brasileiro é o futebol moleque, é o futebol do drible. Aí ele escala um monte de cara que sabe driblar e fala, vamos lá driblar. Aí fica só, todo jogador recebe a bola, tenta dar um drible. E não tem uma tática, não tem uma ideia de jogo, não tem um modelo, não tem um plano B, não tem uma ideia. O Brasil ia chegar longe na Copa do Mundo? O Brasil ia ser considerado um dos favoritos? Não ia, cara. Porque não é só uma coisa, o futebol não é feito só de uma coisa, cara. Então eu acho que esse é o grande pecado da Espanha na atualidade, porque eles só têm uma ideia, eles só têm um plano, eles não têm outra coisa pra fazer. E eu acho que isso tá na formação também. Por que esses jogadores espanhóis jogam assim? Por que o cara é ponta espanhol, não tenta uma jogada individual? Por que ele não dribla? E por que é assim na Espanha? Porque esses caras não são assim nos clubes. Não são. O Ansu Fati não é assim no Barcelona. Dani Olmo não é assim no Leipzig. E aí chega na seleção da Espanha esse lenga-lenga, cara, de só querer fazer uma coisa, de achar que vai parar dentro do gol adversário só tocando a bola, não é assim, cara. Então eu acho que tem que ser algo desde a raiz, sabe? Isso tem que ser desde a base do futebol espanhol. Eles precisam andar, eles precisam caminhar, precisam evoluir, porque eles acham que ainda estão em 2010, em 2012, e não estão. E se continuar assim, eles vão ficar para trás e vão voltar a ser a seleção pequena que eles eram antes. Vão voltar a ser a seleção do... A Espanha agora vai e nunca vai, porque era isso que a Espanha era antes, né? E é isso que eles estão voltando a ser. Cara, acho que assim, em termos de nomes, né? Eu também acho que, por exemplo, assim, o Luiz Henrique como treinador, não sei, ele tem algumas convicções lá e me parece que faltou ele chegar e falar, cara, sei lá, na prorrogação pelo menos, vamos tentar alguma coisa diferente, sabe? Pedri, chuta de fora da área, sabe? Asensio, cara, jogador limitado, mas ele tem uma das melhores coisas do Asensio, ele tem uma patada incrível de fora da área. E o bicho não usou isso a partida inteira, saca? Então, cara, olha só, as melhores chances que eu vi foram o Dani Olmo em 2 chances com bola parada. No estilo da Espanha não tava saindo nada, mas de repente na bola parada, por que não tentou mais um pouquinho de repente, né? Alguma coisa do tipo. Também um cara que conseguiu fazer alguma diferencinha foi o Nico Williams, entrou no segundo tempo, ele teve velocidade, ele tentou meter velocidade na ponta, só que não tava conseguindo também. Então tava um time realmente muito previsível, né, cara? Cara, além de a gente falar mal da Espanha, também tem que falar bem de Marrocos, né? Porque eles tiveram alguns jogadores ali fazendo partidas sensacionais, os zagueiros foram muito bem hoje, né? Cara, o camarada Amrabat,
né? Esse maluco aqui, ó, camisa 4 aqui, caraquinha aqui. Um volante, cara, era impossível pra Espanha jogar pelo meio, tá? Eles tinham que ir pras pontas sempre com a bola. Porque no meio, esse cara tava igual um carrapato nos camaradas lá. Impossível eles fazerem alguma coisa. Viu? Oi? Jogou com infiltração hoje. Ele Ah, não é? tava 100%. Ele teve que tomar uma injeção pra conseguir jogar a partida. Imagina se tivesse 100%, que jogou pra caramba. Inclusive, a gente escolheu ele como o Man of the Match, né? 7 duelos vencidos, 6 ações defensivas. Mas isso aqui nem traduz o desempenho dele, porque uma coisa que não entra em números é a marcação cerrada. O maluco recebe a bola, esse cara gruda nas tuas costas e não deixa nem tu se mexer direito. Aí o que o maluco tem que fazer? Da Espanha, tocar pra trás, tocar pro lado. Ele fez isso umas 200 mil vezes nessa partida, né? Isso aí não vai entrar em estatística nenhuma, mas o cara praticamente impediu o meio campo da Espanha de chegar perto da área. E quando chegava pelas laterais não conseguia criar nada, né? Então, cara, acho que a seleção de Marrocos também tá de parabéns, apesar de sim... O segundo tempo e a prorrogação principalmente foi, assim, retranca, tá? A gente fala, não... Defendeu, mas não dá pra chamar de retranca, porque tentou sair no contra-ataque. Não, Marrocos, no segundo tempo e prorrogação, retranca. Assim, ó, 9 atrás da bola e o En-Nesyri, que é um atacante, quase de volante, né? Foi isso que eles fizeram. Só que eles fizeram de forma brilhante, né? Conseguiram parar a Espanha e estão nas quartas de final pela primeira vez na história do país. Então os caras estão de parabéns, não tem o que falar, né? E a Espanha, sinceramente, acho que tem que rever os seus conceitos. E sobre esse negócio da Espanha, cara, eu até queria falar um pouquinho sobre esse jogador em específico, que é o Rodri, né? Ele é um jogador espetacular, que nessa Copa do Mundo aconteceu algo bem diferente com ele, que ele que é volante, foi experimentado pelo Luiz Henrique como zagueiro. E eu acho que ele sai da Copa do Mundo maior do que ele entrou, apesar da eliminação da Espanha. Porque assim, na qualidade com a bola no pé, a gente já sabe que o cara é absurdo, né? Tanto é que ele é um cara absolutamente essencial pra engrenagem do Manchester City lá do Pep Guardiola. Só que na Espanha ele se mostrou um bom zagueiro, tá? Ele não fez uma Copa ruim não, apesar da eliminação da Espanha. Hoje teve um lance que é aquele Cherida, né? Que é tipo Kedira, só que escrito diferente, né? Ele vai, cara, livre pro gol e o Rodri consegue até, uma coisa que ele não é muito rápido, né? Ele consegue chegar e fazer a cobertura na velocidade, conseguir impedir o gol do cara. E ele conseguiu, como zagueiro, participar mais do jogo, porque tu tá ligado que quando um time não tem posse de bola, não consegue criar jogada, ele fica lá atrás, né? Bola da lateral pra zaga, da zaga pra lateral, pra zaga de novo, pra lateral de novo. Fica fazendo aquele arco de passe lá atrás. Então o zagueiro, geralmente, numa partida de futebol em que o time tem a posse, costuma ter muitos passes na partida. Só que o Rodri fez um negócio histórico. O SofaScore, que é aquele aplicativo, aquele site, aquela empresa que faz análise estatística de jogos, eles têm milhares e milhares e milhares e milhares de jogos na base de dados deles. E eles nunca tinham, na história dos caras, registrado um jogador que tivesse feito mais de 200 passes em uma partida, tá? Nem Xavi, nem Iniesta, nem o Rodri no Manchester City, ninguém. Aí o Rodri chegou e meteu mais de 200 passes em uma partida em 2 jogos seguidos, cara. Foram 204 passes certos, tá? Não tentados ainda mais. Mas 204 passes certos contra o Japão e 206 passes certos hoje. Um negócio absolutamente histórico, né? Aí eu até botei a pergunta aqui, porque eu acho que é um pouco dos dois, na verdade, né? Mas é mérito do Rodri, Yuri, que o cara é tão bom no passe, é tão influente na partida, né? Ou é simplesmente uma questão de posse de bola improdutiva da Espanha, que toda hora ficava jogando a bola nele ali pra trás, que era o único que conseguia fazer alguma coisa, porque no meio não saía nada, nas pontas não saía nada, então a bola acabava sempre sendo recuada, né, pra zaga. Eu acho que é exatamente isso, cara. Eu acho que essas duas estatísticas do Rodri são um enorme reflexo do que é essa seleção espanhola, né? Uma seleção pobre de variação, uma seleção que só sabe jogar de um jeito, uma seleção que entra para um jogo com um plano e morre abraçado com ele, caso esse plano não dê certo. E eu acho que muito disso também se deve ao Luiz Henrique, né, cara? A gente não tem jeito, o cara é um personagem da hora, é legal, mas a gente tem que meter o pau nele hoje, essa que é a verdade. Porque faltou algo mais ousado para ele, cara. Cara, o Busquets terminou o jogo, cara. O Busquets jogou 120 minutos e ainda foi bater pênalti. Um pênalti horroroso, diga-se de passagem. Cara, o que faltou pro Luiz Henrique pensar? A gente sabe que o Rodri é um cara que tem uma patada de fora da área, né? A gente já viu ele fazendo alguns gols assim no Manchester City, né? O Guardiola dá essa liberdade pro Rodri para ele avançar e se tiver espaço, irmão, solta o pé. O que faltou pro Luiz Henrique? Tira o morto do Busquets de campo, que não faz absolutamente nada de diferente no jogo. Nada. O Busquets não faz nada de diferente, cara. O Busquets ele passou 120 minutos fazendo a mesma coisa.
É um cara que não tem fisicalidade para ganhar duelos no meio. É um cara que não tenta um passe mais difícil, não tenta uma finalização de fora da área, não tem velocidade para tentar um drible. E passou 120 minutos lá no jogo. O que faltou para ele pensar, não, eu vou tirar o Busquets, vou colocar a porra de um zagueiro, que é zagueiro de verdade, vou colocar o Rodri ali na posição de volante e vou deixar o Rodri avançar um pouquinho mais. Eu vou deixar o Rodri ir para a área para tentar uma cabeçada, vou deixar o Rodri chutar uma bola de fora da área, caso seja preciso. O que faltou? O que faltou pro Pedri fazer o que ele faz no Barcelona? Que a gente cansa de ver o Pedri dando come um, dando come outro, dribla, deixa um cara na cara do gol, tenta um passe diferente. O Gavi também. O que faltou? Por que nada disso aconteceu? Só pode ser estratégia, cara. Só pode ser o plano. E a gente viu que o plano não estava dando certo. E eles insistiram nele, morreram abraçados com ele. E agora é isso, né? Como o Luiz Henrique falou, se for pra gente morrer abraçado com o nosso estilo, a gente vai morrer. E de fato, morreram e estão muito, muito bem enterrados. Então, pô, Marrocos vai pra próxima fase pra enfrentar Portugal, que daqui a pouco a gente vai falar do jogo dos caras, né? Com a cancha de ter feito um grande resultado. E também talvez mais ou menos leve, porque tipo assim, quartas de final já é algo histórico, né? Já fizeram bonito, né? Enquanto a Espanha vai pra casa, vai ter que lamber as feridas, né? Me diz uma coisa, quantas vezes você já viu um time e não tá conseguindo furar uma retranca, apelar pro famoso momento chuveirinho e conseguir o golzinho que tava precisando? Vários, né? Vários. Já aconteceu várias vezes na história do futebol. E assim, tem gente que gosta de chamar de falta de repertório. Eu acho que é falta de repertório se o cara entra pra jogar com essa estratégia. Não, eu vou entrar 5 minutos de jogo, eu tô mandando assim, chuveirinho na área pra... A tua estratégia é só chuveirinho, aí é falta de repertório. Mas se tu tenta o chuveirinho quando outras coisas não estão dando certo, né? Exatamente. Aí o que, sei lá, se é uma questão de honra, se na cabeça deles, não podemos ganhar assim porque somos a Espanha, lá fora, se ganharmos assim, não poderemos voltar para nosso país. Eu não sei se é algo assim, né? Eu não sei nem se eu tô imitando o sotaque espanhol direito, não. Se foda também. Mas, cara, nessas horas, você tá vendo que a retranca não tá dando certo, os jogadores não estão driblando, não tentando jogar no individual. Meu irmão, enfia o Morata ali, enfia o Rodri, enfia qualquer ser humano que tenha mais de 1,80 m e começa a cruzar, cara. Cruza. Teve inúmeras oportunidades que os jogadores da Espanha tinham a oportunidade de cruzar, mas pisava na bola e voltava a bola. Ia pro lateral, aí ia pro volante. Aí chegava lá no outro ponta, no outro Zé Ruela lá, ele podia cruzar, não vou cruzar não, vou voltar. Eles só queriam entrar pelo chão, cara. Pelo amor de Deus, você tá vendo que os caras estão com uma retranca simplesmente perfeita, que não estão dando nenhuma brecha, como é que você vai ficar 120 minutos tentando entrar no chão? Inclusive as melhores chances dele foram com bolas longas, a bola do Jordi Alba pro Asensio é uma bola longa, a bola pro Sarabia no fim do jogo é uma bola longa. Por que eles não tentaram mais isso, cara? Esse tipo de coisa me irrita. Eu tava assistindo esse jogo aqui, cara, eu já tava quase quebrando tudo aqui, sangue quebrando o monitor, quebrando o PlayStation 5, porque assim, eu tava ficando maluco, cara, de ver que os caras estavam fazendo a mesma coisa repetidamente. Agora, só pra fechar, antes que eu quebre o microfone aqui, não tenha mais eu no CopaCast, a Espanha fez a sua maracutaia, né, a sua malandragem espanhola, como é que se fala? Para fugir do lado da chave do Brasil e da Argentina. E o que é que deu? Eles pegaram uma seleção bem menor do que eles, tiveram que lidar com uma super retranca e não conseguiram. E aí eu digo para você o seguinte, a Espanha, pelo modelo de jogo monótono dela, eles teriam mais possibilidades de avançar enfrentando uma seleção forte, porque essa seleção forte não iria retrancar contra eles, entendeu? Essa seleção forte não iria jogar como o Marrocos jogou e deixar eles sem armas, sem possibilidades. Então, no fim das contas, né, o planozinho deles, né, que eles... jogamos para ganhar do Japão. Meu saco, vocês jogaram para ganhar no Japão. Vocês tentaram fugir do Brasil e se fuder. Portugal e Suíça é um jogo que antes a gente vinha falando que poderia ser cometido crime nessa partida, porque a Suíça tinha um time interessante que todo mundo achava que poderia dar uma entornada no caldo de Portugal, tá? E não era só eu e Yuri não, vocês podem ter visto esse tipo de opinião também em outros lugares. Hoje eu tava ouvindo a narração em espanhol aqui e os caras estavam fazendo a transmissão do jogo, estavam falando, já quando o placar já tava 4-1, acho, eles estavam falando que eles esperavam que o jogo fosse ser muito mais difícil pra Portugal. O cara disse que ele falou com um amigo dele que é suíço, e o amigo dele suíço estava esperançoso com a partida. Então, cara, é uma partida que acabou sendo a melhor atuação de Portugal nessa Copa do Mundo,
quiçás a melhor atuação de Portugal em anos, né? Eu não vou lembrar de todos os jogos de Portugal para cravar isso, mas é bem possível que seja a melhor atuação de Portugal em anos. E a Suíça, pelo contrário, não conseguiu mostrar nem a solidez defensiva que mostrou em grande parte do jogo contra o Brasil, e nem a capacidade de atacar que mostrou em grande parte do jogo contra a Sérvia, quando fez 3 e poderia ter feito mais. Então o que aconteceu foi um péssimo desempenho de uma seleção, um ótimo desempenho de outra, juntou e as duas seleções aí acabaram tendo seus destinos decididos de forma assim categórica, né? Só que para essa partida, uma das coisas que fez a diferença foi que o Fernando Santos resolveu barrar jogadores incríveis, né? Cristiano Ronaldo dispensa comentários, um dos melhores da história, e o Cancelo, que no Manchester City, e botou o Dalot, que vem bem, né? E o Gonçalo Ramos, que até essa partida, atenção, hein? Atenção no dado. Até esse jogo, o Gonçalo Ramos tinha 33 minutos pela seleção. Em 3 jogos diferentes, ou seja, era tudo picado, tinha tipo 2 minutos num jogo, 8 minutos no outro, sacou? O cara mal tinha jogado pela seleção e entrou como titular simplesmente na vaga do Cristiano Ronaldo, né? Já na Suíça, que foi basicamente o mesmo time de sempre que foi a campo com uma mudança na lateral direita. E aí, cara, é uma loucura, porque desde 2008, Portugal não entrava para uma partida de Copa do Mundo ou de Eurocopa, né, os grandes torneios aí que a seleção disputa, com o Cristiano Ronaldo no banco. Desde 2008, quando ele era mais jovem ainda, né? Aí quando começou o jogo, o Fernando Santos disse que não tem nada a ver o Cristiano Ronaldo ficar no banco, né? É uma questão estratégica, que já estava a ser preparada para esse jogo e nada mais do que isso. Ele tá falando que não teve nenhum problema em relação à atitude do Cristiano Ronaldo naquela vez que ele sai xingando contra a Coreia do Sul lá, tá? Ele é um profissional exemplar, se tiver de jogar, vai jogar, com certeza. Só que, cara, foi um tiro do Fernando Santos que ele tinha que arriscar em algum momento. A gente tava falando nos últimos casts como ele tava tendo o apoio do povo português pra botar o Cristiano Ronaldo no banco, pelo menos de acordo com uma enquete no jornal A Bola, né? E é uma coisa que pode gerar críticas de um lado, outras pessoas achavam que era isso mesmo. Só que aí, quando Portugal começa a passar o trator, não para mais. Começando justamente com um gol do Gonçalo Ramos, que, cara, foi um gol maravilhoso. Primeiro que ele acha um espaço onde não tem praticamente, né, com um cara na frente dele consegue chutar. E a finalização dele assim, não teria outro lugar no gol que fosse mais perfeito, porque é no ângulo, assim, raspando a forquilha ali, né, sem chance nenhuma pro Sommer e com uma paulada absurda. E daí pra frente, só deu Portugal basicamente, né. Então se puder contar um pouco como é que foi esse jogo pra gente, passando pelos gols aí e como é que foi o desempenho da seleção. O jogo ele é surpreendente em tantos níveis, cara, que mesmo dentro da forma como a partida se desenrolava, ela ainda conseguiu surpreender, porque a Suíça começou o jogo bem. A Suíça começou pressionando, começou forçando o Portugal a cometer alguns erros na saída de bola. Só que eu acho que o que começou a pegar, o que começou realmente a fazer a diferença, além, assim, claro que o Fernando Santos ele acertou muito no modelo de jogo, ele acertou muito na tática, mas as coisas começam a se desequilibrarem realmente quando a qualidade dos jogadores de Portugal começa a aparecer, né? Então, o Rafael Guerreiro, o Dalot, o Bernardo, o João Félix, cara, que, assim, eu que sou torcedor do Atlético Madrid, tenho propriedade para falar, ele não vem jogando muito bem no Atlético Madrid, né? Tanto que ele não consegue ser titular, em parte pelo Simeone, tem uma birra com ele, mas também em parte por ele, que não consegue ser tão regular. Mas eu até dizia que o Rafael Leão tinha que ser titular no lugar dele, mas eu acho que hoje justificou totalmente a titularidade, fez uma partidaça. O Gonçalo Ramos, o Bruno Fernandes tá jogando absurdo nessa Copa do Mundo. Quando esses caras começam a desequilibrar a partida, é que a vaca vai pro brejo pra Suíça, né? Quando a gente começa realmente a ter uma noção, que a gente vive falando sobre isso, mas a gente começa realmente a ter uma noção de como essa seleção do Portugal é boa, cara. Como eles têm jogadores bons em todas as posições, em praticamente tem 2 times bons, né? Tanto o time titular quanto o time reserva também, cheio de jogadores muito acima da média. E depois que a Suíça toma o primeiro gol, eles se perdem completamente, né? Eles não conseguem voltar para a estratégia deles, eles não conseguem mais se manter organizados. E o detalhe, cara, é que esse gol é o tipo de gol que, sei lá, digamos, naquela estatística do gol esperado, talvez isso aqui nem seja considerado tão alto, né? Porque, cara, é uma bola que, sinceramente, quando ele girou pra chutar, eu pensei, putz, fez merda, né? Porque
é um ângulo ruim pra você finalizar, porque ele só tinha um ângulo do goleiro, né? O ângulo de chutar no canto do goleiro. Ele não tinha como bater cruzado, porque o cara tava em cima dele. E mesmo assim ele acertou um chute de rara felicidade, né? Um chute absurdo, cara. Que, sinceramente, a gente ficou zoando o Sommer, né? Que o Sommer ficou com cara de perdido, ficou com cara de quem nem viu a bola passar. Mas foi um chute bizarro, cara. Um chute absurdo. Quando você revê o gol na velocidade normal, você nota que não tinha condições de pegar essa bola, né? A bola vai praticamente na forquilha ali na junção entre a trave e o travessão e vai numa velocidade absurda. Então, não dava pro Sommer. E quando volta pro segundo tempo é aquele negócio. A Suíça tenta pressionar, mas começa a ceder espaços. E essa seleção de Portugal, ela mostrou como ela também, além de ser capaz de propor jogo com toda a sua qualidade, como ela é capaz de punir os adversários no contra-ataque. Eu acho que o gol já falando do gol do Rafael Guerreiro, é um exemplo perfeito disso, né? O passe de calcanhar, a condução do Félix, a condução do Gonçalo Ramos, o passe para o Guerreiro entrar como uma flecha e finalizar, é simplesmente uma aula de contra-ataque. E acho que o jogo se mostrou muito mais fácil do que Portugal esperava, né? Acho que muito também, além da qualidade deles, pela atuação da defesa, né? O Rubem Dias, o William Carvalho, o Pepe com seus 39 anos de idade fizeram uma partidaça, uma partida muito segura. E eu já cravo aqui, cara. Eu fui dar uma olhada no histórico para ver se eu não tava falando besteira, mas eu acho que essa é a melhor partida de Portugal sob o comando do Fernando Santos, assim, desde sempre. Desde que ele assumiu a seleção portuguesa, essa é sem dúvida nenhuma, para mim, a melhor atuação de todos. A gente teve o segundo gol saindo do escanteio, né? Acho que é o Bruno Fernandes que bota na cabeça do Pepe. O Pepe sobe muito bem, né, cara? Impressionante. A gente tava até discutindo no começo da Copa do Mundo se ele não deveria colocar o Antônio Silva no lugar do Pepe, mas o Pepe realmente com 39 anos é um zagueiro monstruoso ainda, né? O cara tem uma qualidade impressionante tanto na defesa quanto também agora mostrando no ataque. Tá com quase 40 anos e se tornando aí o jogador mais velho a marcar gol em um jogo de mata-mata na história das Copas do Mundo, né? Lembrando que tem aquele gol do Roger Milá, né? O Roger Mila, que ele faz com 42 anos, mas não foi na fase de mata-mata, foi na fase de grupos, né? Então é um gol histórico também pro Pepe aí. É um traço da União Brasil-Portugal, lembrando que o Pepe nasceu no Brasil, né? E o jogo vai pro intervalo com 2-0 e nessa hora a gente já tava cravando que Portugal fazia sua melhor exibição na Copa do Mundo, né? Fernando Santos achou o time, essa era a pergunta, porque principalmente com a mudança ali do Cristiano Ronaldo pro Gonçalo Ramos, parecia que as coisas estavam encaixando melhor e isso mostrou-se logo no começo do segundo tempo. O segundo tempo começa de uma forma absurda, né? Tem a jogada pela direita que vai um cruzamento do Dalot, o Gonçalo Ramos tava ligadaço no lance, se adiantou no primeiro pau e fez o segundo gol dele. Depois tem esse contra-ataque que o Gonçalo Ramos deixa o Rafael Guerreiro pra chegar na área e finalizar muito bem também, né? Acho que tem jogador que escolhe a finalização cruzada, mas ele bateu meio que mais reto, só que bem no alto, né? Então muito difícil pro goleiro pegar também. Aí depois teve um gol da Suíça que acho que foi eventual, né, cara? A bola rebate, vai parar no segundo pau lá, a gente sabe que é um lance muito difícil de defender, que o Akanji enfia pro gol, faz 4-1. E ainda dá tempo de uma enfiada pro Gonçalo Ramos sair na cara do gol. Acho que esse aqui foi o passe de João Félix, se eu não tô enganado, né? O Gonçalo Ramos sai na cara do gol e, pô, o Sommer, coitado, mano. O Sommer que é um bom goleiro, tá usando óculos escuros no treinamento e tudo, mas nesse jogo o cara sofreu cada uma. A cavada do Gonçalo Ramos simplesmente perfeita, né? E pra finalizar ainda entra o Rafael Leão, que é o jogador que todo mundo pede, um jogador maravilhoso. E, cara, o maluco simplesmente mete um gol absurdo, velho. Ele dribla uns 2, 3 camaradas, puxa pra direita e mete uma finalização indefensável, né? Fechando o placar em 6-1. E aí, cara, a questão acho que fica que é a seguinte, né? Se Portugal consegue repetir esse desempenho em outras partidas. Porque eu acho que também, assim, teve, obviamente, todos os méritos do time, dos jogadores individualmente, das mexidas do Fernando Santos e tal. Mas eu acho que também a Suíça fez um jogo bem abaixo, né? Não sei se tu vê dessa maneira também. Eu acho que fez, cara. Principalmente assim na parte defensiva, né? Porque o Embolo, cara, ele começa o jogo muito forte, muito bem, indo pra cima, conseguindo ganhar duelos. Esperava que a Suíça fosse conseguir controlar Portugal mais ou menos da mesma forma que eles controlaram a seleção brasileira, sabe? Mantendo a posse de bola, a famosa posse de bola defensiva, impedindo o ímpeto dos jogadores portugueses de crescer. Mas eles estavam simplesmente errando tudo, né, cara? Eu acho que isso muito se retrata na atuação do zagueirão Scar, sei lá como é que se pronuncia. E o primeiro tempo dele é pavoroso, cara. Assim, é uma coisa
Olha, se for elencar as piores atuações dessa Copa, aquela dali vai estar com certeza, né? Tanto que ele acaba sendo substituído no intervalo. E quanto à atuação que desencadeou a goleada, né, que foi quando virou passeio no segundo tempo, eu acho que é mais uma questão de desorganização tática mesmo, né? Eles estavam vendo que estavam sendo eliminados, precisavam fazer alguma coisa, tentaram pressionar Portugal, tentaram fazer uma estratégia defensiva, fazer um abafa, um blitz ali e deu completamente errado, né, cara? Porque assim, Portugal deu um baile no segundo tempo, todos os jogadores estavam muito bem. A seleção da Suíça estava aberta, né? Tava dando muito espaço. E eles foram punidos, né, cara? Eu acho que uma coisa a ser exaltada é a letalidade e a eficiência dos ataques de Portugal, né? Porque eles estavam mandando muito bem em cada um dos ataques, cara. Assim, poderia ser aquela típica partida em que uma equipe se abre, dá muito espaço, a outra tem vários contra-ataques, mas não consegue aproveitar esses contra-ataques, né? Faz merda, toma uma decisão errada, finaliza mal e tal, e aí vai passando um contra-ataque atrás do outro, vai perdendo esses contra-ataques, depois toma um gol e o jogo vira um pandemônio. Foi mais ou menos isso que aconteceu em Holanda e Estados Unidos. Acho que o pessoal vai se lembrar aqui. Os Estados Unidos também começam a dar muito espaço no segundo tempo. A Holanda tem vários contra-ataques para tentar ampliar o placar e eles não conseguem aproveitar esses contra-ataques. Acabou que os Estados Unidos faz um gol, tenta dar uma pressão e também não dá muito certo. Mas Portugal hoje nem deu brecha para isso, né, cara? Eles não deram a menor chance para a Suíça. E mandam um recado, né, cara? O recado que fica para Portugal é: a gente achou o time, achamos a escalação ideal e Portugal mostrou que tem condições de competir contra qualquer seleção. Porque o Brasil teve dificuldades para enfrentar essa seleção da Suíça. Portugal foi lá e simplesmente destruiu os caras. Cara, a gente teve aqui então na partida, né, 48% de posse de bola para Portugal, a Suíça teve um pouquinho mais, mas Portugal conseguiu criar mais em termos de gols esperados, né, ainda que a diferença não tenha sido tão grandiosa quanto foi nas estatísticas, mas é aquela coisa, é a eficiência, né, as chances que teve, brocou todas, e a gente acabou dando o melhor da partida para o Gonçalo Ramos, acho que não tinha como ser diferente, né, o cara fez o primeiro hat-trick dessa Copa do Mundo e também deu uma assistência. Ficou com nota 9.8, que é a maior da Copa, considerando as notas do SofaScore, que é o que a gente tem usado para esse tipo de análise aqui, né? Mas uma coisa que eu queria que tu falasse, Yuri, é sobre os nomes de Portugal individualmente, porque, cara, é uma seleção com tanto talento, né, que assim, é difícil a gente não botar Portugal como favorito em algumas coisas, mesmo quando os caras estão mal. Então, por exemplo, antes da Copa, muitas vezes teve jogos de Portugal que eles daquela coisa, né? Fernando Santos era criticado, a seleção às vezes não empolgava, dizia-se que ele era muito conservador pra quantidade de talento que ele tinha dentro de campo e todos aqueles papos que a gente já está careca de saber. Só que é uma disparidade bem grande em relação à seleção da Espanha, por exemplo, né? Porque a Espanha, quando precisou hoje, por exemplo, quem é que tava em campo? Dani Olmo. Tem um futuro pela frente, mas é um cara que sequer chegou a atuar num grande clube ainda, né? Ele tinha o Asensio lá, o Asensio é reserva do Real Madrid há muitos anos, ele tem talento também, mas é um jogador que a gente viu durante a carreira dele que é mais limitado. Ferran Torres não preciso nem dizer, o Morata não preciso nem dizer. E aí tem talento no meio campo, como por exemplo o Pedro e o Gavi, mas eles estavam presos no esquema, né, na forma deles jogar. Enquanto o Portugal tem alguns jogadores, cara, tu tem jogador do nível do Bernardo Silva e do Bruno Fernandes na tua equipe é um negócio absurdo. Aí tu vai pra zaga, tem um zagueiro lá de quase 40 anos que continua entregando atuações absurdas, e até os jovens que estavam aparecendo estavam conseguindo jogar. Então o Gonçalo Ramos, antes dessa partida, tinha 33 minutos em campo, e o cara vai lá e mete um hat-trick, né? Então, além de ser muito talentoso, os caras estavam conseguindo fazer a diferença. Coisa que tu não via muito na seleção da Espanha. Jogadores futebolistas que poderiam... Caras que decidem um jogo assim em alguma jogada, né? Obviamente poderia acontecer, mas não caras são tão provados assim. Quanto, por exemplo, tu tem um meio campo com o Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Cara, Portugal, cara. Os caras simplesmente tem o Rafael Leão no banco. Né? Pensa só na diferença rapidão, tá? Rapidão. A Espanha, quando precisou, trouxe o Ansu Fati do banco. Pô, adoro o Ansu Fati, tá? Talentoso, pode desenvolver uma carreira brilhante, cara com potencial e tal. Mas é um cara que mal conseguiu jogar nos últimos anos de tanta lesão que ele teve, muito instável na sua breve carreira até aqui. Enquanto isso, o Rafael Leão é simplesmente o melhor jogador do último campeonato italiano. Os caras têm esse cara no banco, né? É um negócio simplesmente absurdo. Então, quando a gente fala de nome a nome, né? É tanto talento que é difícil não ficar... Não botar Portugal, assim, como favorito em alguns confrontos. Você olha o banco de Portugal, cara, é uma coisa de maluco, cara. É Antônio Silva, João Cancela, João Palhinha, Matheus Nunes.
João Mário, o Rafael Leão, o Vitinha, que é um cara que é titular do PSG, o Rubem Neves, o André Silva, o próprio Cristiano Ronaldo. Então, assim, cara, pra mim não tem o que falar. Essa seleção talvez ainda esteja sendo subaproveitada, né? A gente vai ter que ver se esse jogo foi realmente uma virada de chave ou se foi um caso atípico, né? Se Portugal chegar para enfrentar Marrocos e não jogar nada, a gente vai saber que essa partida contra a Suíça foi realmente uma partida atípica. Mas pela qualidade que eles têm, cara, é pra jogar isso aí e chegar muito, muito forte pra passar pelo Marrocos, pra confirmar o favoritismo e enfrentar seja a França ou seja a Inglaterra de frente pra tentar chegar à primeira final de Copa do Mundo da história de Portugal.